Já me deu entrevista aqui várias vezes, fala calmo, é educado, deputado. Olha, eu tenho que me despedir de quem? Samantha Poit e Juliano Medeiros, que só de vez em quando aparece aqui pessoalmente. Por favor, venha da outra vez pessoalmente. Obrigada, então, aos três. Eu fico com Tardelli e Janaína, que já chega, está aqui do meu lado, já entrando aqui na bancada. Enquanto isso, eu te conto o seguinte. Em entrevista mais cedo, no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro falou sobre o julgamento no TSE. O ex-presidente disse que está realista sobre o julgamento e que gostaria que um dos magistrados fizesse o pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Vamos ver. Eu gostaria, não vou negar para você, porque dá mais tempo para você. Como venho demonstrando nas minhas redes sociais, não dando opinião, mas demonstrando desde 99 o que vinha acontecendo com a questão do voto impresso. Lá atrás, desde o seu, foi favorável a uma comissão, a criação de uma comissão para o projeto de lei para acompanhar a questão do voto eletrônico, onde, segundo ele mesmo diz na sua exposição de motivos do projeto, que o próprio TSE não dava garantia de 100%. 2017, né? Eu fui entrevistado pelo Fernando Mitre, da Folha de São Paulo. Na época era Bandeirantes. Perguntou para mim o que eu gostaria de deixar de marca no parlamento. Eu falei, o voto impresso, você não pode não deixar de discutir qualquer assunto. E essa discussão é salutar, você vai aperfeiçoando as coisas, não tem nada perfeito. Tudo pode ser aperfeitoado. Agora, lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto, falar em urna, né? Falar em projeto da dita lei da censura passou a ser crime no Brasil. Otimista ou pessimista? Oi? Você está otimista ou pessimista? Eu estou realista. Muito bem, assim chegamos para o terceiro e último bloco do grande debate. A gente segue falando sobre o julgamento no TSE que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a fala dele agora. Janaína Pascoal, boa tarde e bem-vinda. Primeiro, ele disse que gostaria que algum ministro pedisse vista. Isso pode surtir alguma influência entre os ministros, você acha? Não. Ele simplesmente ponderou o que ele entende, muito provavelmente junto com a defesa, que seria mais interessante para ele. Não creio que tenha fugido do normal. Mesmo tendo ainda um voto de um ministro que foi indicado por ele, você acha que isso não tem absolutamente nada comum. A ver? É diferente se ele fizesse alguma ameaça, criasse um constrangimento, não tem nenhum problema. E ele reforça ali também a fala do voto impresso. Mas olha, essa é uma convicção dele, é um direito dele defender o que ele acredita que seja melhor. O ex-presidente Bolsonaro defende o voto impresso desde o tempo em que a esquerda também desejava o voto impresso, né? Houve aprovação do voto impresso no Congresso Nacional. Não é porque o outro entendimento prevaleceu e é o aplicado no país que a pessoa fica inviabilizada, impossibilitada ou que pode ser punida por desejar algo diferente. Então, ele está sendo coerente com o que ele sempre defendeu. Não vejo nenhum problema nisso. E aqui posso dar até um testemunho. Quando eu fui apresentado ao ex-presidente, ainda naquela convenção em que nós estávamos avaliando a possibilidade de fazermos uma chapa, ele a presidente, eu a vice-presidente, foi a primeira coisa que ele me disse. Antes das eleições de 18, Janaína, o sistema. Então, assim, até somo aqui um comentário sobre o voto do ministro Raul Araújo, quando ele diz o seguinte, o que o ex-presidente disse na reunião com os embaixadores, ele disse a vida toda. Não teve nenhuma inovação pelo fato de ser um período ali, antes, né, de iniciar o período eleitoral, mas pré-eleitoral. Não houve inovação ali, ele não acrescentou nada, nem tirou nada aquilo que ele disse a vida toda. E disse, inclusive, agora na entrevista que vocês fizeram. Muito bem, eu vou fazer as mesmas perguntas para o Tardelli, depois a gente entra no julgamento em si. Sobre essa fala agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro reafirmando o desejo de voto impresso, a Janaína disse que ele reafirma uma convicção, então até aumento a pergunta, é alguma estratégia ou foi uma fala solta, como o ex-presidente sempre faz falas soltas? A segunda pergunta é que ele fala que gostaria que algum ministro pedisse vistas e se isso tem ou não alguma influência sobre o julgamento. Olha, se a gente for... Olá, Janaína, tudo bem? Que bom te ver.
Se a gente for pensar no Bolsonaro como réu, todo réu sonha que alguém peça a vista, porque assim a dor vai diluindo, o tempo vai fazendo com que aceite melhor a decisão. E há um pensamento mágico de que o pedido de vista é aquele pedido que vai fazer com que a pessoa, quem pediu vista, reflita e venha com um voto diferente. Isso acontece uma vez a cada 150 milhões de anos. Até porque, desculpa, quando o ministro pede vistas, né, Tardelli, é possível que outros ministros revejam seus votos. Ele ainda tem tempo de mudar voto, né? Tem, é o sonho de todo mundo. É improvável, não, mas acontece. É possível. A cada 150 milhões de anos acontece umas 2 vezes, assim, quando o alinhamento planetário está muito certinho, né? Porque quem vai para o julgamento sabendo o que está fazendo, ou que vai votar. Dificilmente vai mudar de ideia, né? Isso é uma questão grave dos nossos tribunais, mas isso é uma matéria para se falar num outro dia. O Bolsonaro precisa entender que a questão dele ser contra o voto impresso, contra o voto eletrônico, a favor do voto impresso, pode ser efetivamente uma questão dele, mas não justificava ele ter convocado embaixadores do mundo inteiro para desmerecer, desconfiar, desqualificar e deslegitimar o processo eleitoral do país que ele era presidente, pelo aquele processo eletrônico que o levou até lá. Essa é a questão que esse julgamento coloca. Olha, ele ser contra o voto eletrônico, tá, ele que seja, né? Se ele é terraplanista, ele que seja, né? Agora, o que não se pode, o que não se admite, o que não se tolera, e parece que isso está ficando claro, eu imagino que esse julgamento deve ficar 4-2, se o o presidente quiser votar. Se ele não quiser votar, ele pode não querer votar porque ele é ministro, não tem desempate a fazer, vai ficar em 5-2 esse julgamento pela inelegibilidade dele, homenagem ao Poit para falar essa palavra maldita também. Muito bem, você está me dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, pode não votar, é isso? Pode optar por não votar caso o julgamento já esteja decidido. Precisa de um voto contra Jair Bolsonaro para decidir esse julgamento. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu concordo com a Janaína no momento que ela diz o seguinte, olha, a pessoa tem o direito de ser contra. Tem, claro que tem. Mas não tem o direito dele, presidente, chamar os embaixadores, ele desqualificou o país, ele desqualificou o processo eleitoral brasileiro. Ele cometeu um erro, não vou nem dizer que erro, porque erro muitas vezes a gente comete sem saber que está cometendo. Ele praticou uma atitude que eu não sei quem estimulou ele a fazer isso. Às vezes eu fico pensando, Janaína, quem estimulava essas coisas? Quem não dizia, você não pode falar, isso vai te dar um problema no futuro. Isso é muito grave. Ele só ouviu os conselheiros errados, infelizmente. Isso aí eu falo com conhecimento de causa. Infelizmente. Pronto, Janaína, emenda aí. O Tardelli já até falou sobre isso. A pergunta é, Bolsonaro tem alguma chance de sair vitorioso desse julgamento? Pouco provável, muito pouco provável, porque basta perceber, né,